Seja bem-vindo à aula de espanhol para Enem e vestibulares. Meu nome é Ricardo Zarate, eu sou professor de espanhol. Eu vim dar umas dicas para você se dar bem nessa prova que vai ter agora em 2015. Eu gostaria de falar para vocês, pessoal, a respeito da estratégia de leitura, estratégia como você interpretar bem o espanhol. Eu gostaria de ir agora no slide para você. Pessoal, a prova de linguagem de Exame Nacional do Ensino Médio são disponibilizadas duas línguas, dois idiomas, o inglês e o espanhol. Desde 1999 até nos nossos dias agora, a base do Enem é uma base interpretativa. O que vai cair na prova do Enem pode ser um artigo, uma notícia, uma propaganda, história, pode ser um poema, uma poesia, tiras ou charge. Você tem que estar, gente, preparado para você fazer leitura e interpretação de texto. Para que o candidato se saia bem, não é necessário que conheça a fundo a língua espanhola, mas sim que a sua capacidade de interpretação seja um tanto quanto significativa. Professor, o que vai cair na prova? O que vai cair na prova, pessoal, é texto, puro texto, texto em espanhol. Tanto na prova da língua inglesa como na língua espanhola, há necessidade do candidato saber ler e interpretar texto. Ler, entender o que você lê, isso que é importante. Ter conhecimento prévio linguístico, enciclopédico e do mundo, gente. Primeira dica que eu quero te dar é dica de leitura. Pessoal, você precisa conhecer o que está acontecendo, o que está no auge na discussão hoje na política aqui no Brasil, pode ser na economia e negócio, futebol, moda, personagem, questões de homofobia, casamento homossexual, família tradicional, Estado laico, ficha limpa, legalização de droga, aborto, história, o que está em voga hoje no Brasil e no mundo você precisa ler. Professor, então onde que eu vou encontrar esse texto? Eu vou te dar uma dica. Gente, no internet você pode entrar num diário chamado El País, direto lá da Espanha. Ou se não, gente, El Clarín da Argentina, La Semana de Chile. Você precisa estar atualizado nos últimos acontecimentos, que é muito importante para quem vai fazer a prova de espanhol. Dica número 2, pessoal. Você não pode subestimar a língua espanhola. O grande perigo do aluno brasileiro é subestimar a língua espanhola. Pensam que o espanhol é a mesma coisa que o português e não é. Pessoal, 60% a 70% da língua é muito parecido com o português. Espanhol não é igualzinho ao português. O sentido das coisas podem mudar dependendo do texto. Gente, a estrutura gramatical espanhola não é o mesmo que do português. A sintaxe dos verbos também mudam grandemente. Se preparar, pessoal, para o que é diferente. Isso que é importante para você. Eu vou te dar umas dicas agora, o que você precisa focalizar no seu estudo esses últimos dias para o Enem e vestibulares. Pessoal, os textos podem ser linguagem verbal ou se não, linguagem não verbal. Preparem-se para as duas. Continuando, a linguagem verbal, pessoal, é quando se utiliza de palavras ao ler ou escrever. Todo mundo sabe disso. Pessoal, eu gostaria de colocar para vocês dois textos agora. Um em inglês e outro em espanhol. Eu te parabenizo hoje por você ter escolhido o espanhol, pessoal. O espanhol é a língua irmã do português. Para quem nunca tenha estudado o inglês ou espanhol, pessoal, tem uma facilidade melhor para você dar bem na prova. Eu estou colocando para você agora um texto em inglês. Tenta ler um pouquinho. Vê se você consegue.
para quem nunca tenha estudado inglês, é muito mais difícil ele ler um texto como esse em inglês. Agora, se eu colocar diante de você, por exemplo, um texto desse em espanhol, é muito mais fácil, é muito mais parecido com o português do que do inglês. Vamos ler um pouquinho esse texto em espanhol. Olha só, por dedução, pessoal, você pode entender tudo o que você está lendo. Vamos ler comigo então, pessoal? Estamos tratando uno de los aspectos más intrigantes de nuestra condición. Nacemos diferentes unos de otros y vivimos en una sociedad en la cual inexorablemente algunas propriedades son más valoradas que otras. Você pode notar que em português seria assim: estamos tratando um dos aspectos mais intrigantes da nossa condição. Nascemos diferentes uns dos outros e vivemos numa sociedade na qual, inexoravelmente, algumas propriedades são mais valorizadas que outras. Você pode notar que quase a mesma coisa que a língua portuguesa. Então, você tem uma vantagem com isso. Continuando, pessoal. Estratégia de leitura. Pessoal, no texto, pessoal, tem uma palavrinha chamada inferência. Você ler o texto por dedução. Essa é a vantagem para quem fala e lê em português. A inferência, você deduzir no texto o significado em português. Então você pensa em português para você, por dedução, você entender o que você lê. Pessoal, eu estou colocando agora um texto em português e o mesmo texto em espanhol. Olha só, qual é a diferença entre ambas? São muito pequenas, não é difícil, pessoal. Olha só, o mesmo texto que eu li agorinha, pessoal, eu coloquei o texto inteiro aqui para você tirar a conclusão. Agora, se eu colocar, por exemplo, um texto desse aqui para você, em inglês, é muito mais complicado. Eu tenho aqui em inglês, e eu tenho aqui a tradução dessa mesma palavra. A diferença, pessoal, é muito grande. Olha só. Um texto em português, outro em espanhol. O outro texto em português, o outro em inglês. Você pode notar, as letras parecem ser a mesma. Mas, pessoal, ó, na hora da leitura é muito mais difícil. Você olhando para o português aqui, olha só. Voltando um pouquinho, pessoal. Olha assim, ó, em espanhol e em português. Vamos adiante então, pessoal. Pessoal, eu gostaria de deixar para você um lembrete. Os textos que você vai enfrentar, o que vai cair, são na língua estrangeira que você escolheu. Porém, as alternativas de resposta são na língua portuguesa. Isso é uma facilidade, uma possibilidade grande também. Você vai ler o texto em espanhol e você, na hora da interpretação, as proposições vai vir em português. Continuando, pessoal. Dica número 3. Pessoal, você tem que ler as perguntas antes do texto, para você saber o que a banca está querendo que você saiba e responder com qualidade o que ele está perguntando para você. Vamos ver agora uma proposição que eu coloquei aqui a respeito, pessoal, do Enem 2013, a questão número 92. Eu achei interessante. Aqui diz assim: Malinche ou Malincim foi uma figura-chave na história da conquista espanhola na América. Ao atuar como... Aí ele quer saber, esse Malinche ou Malincim, que foi uma figura histórica do Império Azteca, uma mulher que se tornou amante do conquistador Cortés, e como que ele atuou nesse evento no qual ela fez parte na conquista de Espanha ao povo, ao Império Azteca. Olha só, então, pessoal, você já está sabendo já que a figura
que essa mulher representa na história da conquista espanhola na América. É isso que ele está querendo saber. Então, você pode ler as 5 proposições aqui e você já adiantando já as perguntas. Eu vou voltar um pouquinho. Agora, pessoal, você pode ler o texto. Aí o texto diz assim: pero un día le fue presentado a Cortés un tributo bien distinto, un obsequio de 20 esclavas. Llegó hasta el campamento español y entre ellas Cortés escogió a una. Então, pessoal, aqui nessa parte do texto está falando que foi apresentado um presente. Pessoal, obsequio quer dizer presente. Essa palavrinha eu quero sublinhar para você saber, porque em espanhol também nós falamos regalo. Regalo como obsequio. É o sinônimo do obsequio, é regalo em espanhol. Então foi apresentado 20 escravas para esse conquistador e ele tinha que escolher uma. E o texto continua dizendo assim: descrita por el cronista de la expedición, Bernal Díaz del Castillo, como mujer de buen parecer e entremetida e desenvolta. Então, essa mulher era uma mulher bonita, entremetida e ela era desinibida, segundo o texto. O nome indígena de esta mulher era Malintzin, indicativo de que había nacido bajo signos de contienda y desventura. Sus padres la vendieron como esclava. Los españoles la llamaron Doña Marina, pero su pueblo la llamó la Malinche, la mujer del conquistador, la traidora de los indios. Então nós podemos notar, pessoal, pelo contexto aqui, que essa mulher aqui foi vendida pelos pais. E ele se tornou o quê? Mulher do conquistador do Império Azteca. Então, ela foi a traidora do seu povo. Então, essa palavrinha Malinche fala de mal, mal, alguma coisa mal. Parece que ela nasceu baixo de mau agouro, por exemplo. Tem alguma coisa assim a ver com essa palavra Malinche. Continuando o texto, diz assim: pero con cualquiera de estos nombres, la mujer conoció un extraordinario destino. Se convirtió en mi lengua, minha língua no caso, pues Cortés la hizo su intérprete. Olha só o que o conquistador de Espanha fez dela. Minha língua foi seu intérprete, no caso. E amante. Duas coisas aconteceu com essa mulher. Se tornou o quê? Intérprete do conquistador, mas a sua mulher. La língua que haveria de guiar-lhe a lo largo. A língua que haveria de guiar ele no decorrer da conquista dele, no caso. E alto do Império Azteca. Então, pessoal, esse texto aqui é uma história que aconteceu lá no México. Com certeza ele é um escrito de algum mexicano. Se você olhar no rodapé, você vai perceber que é Ciudad de México, Distrito Federal. Então, pessoal, é realmente uma história do povo mexicano. Continuando, pessoal. Demostrando que algo estava podrido no reino de Moctezuma, que en efecto existia gran descontento e que o império tinha pés de barro. Eu achei interessante, pessoal, essa mulher conhecia o Império Azteca. Então, ele se tornou traidor realmente do povo dela, e é isso que o texto está falando. Ele mostrou a podridão. Essa palavrinha aqui, podrido, quer dizer podridão, né? No reino de Moctezuma. Moctezuma era o imperador do povo azteca na época. Então, aí ele disse assim que esse império tinha pé de barro. Quer dizer, ele mostrava alguma fraqueza. E essas fraquezas que realmente essa Malinche contou para esse conquistador de Espanha. Então, pessoal, esse texto, olha só, resumidamente, demonstra claramente
a proposição, vou voltar um pouquinho aqui na questão, para mostrar para você, pessoal. A proposição certa, a proposição da letra C. Amante, no caso, vamos ler de novo então a proposição. Malinche ou Malintzin foi uma figura-chave na história da conquista espanhola na América, ao atuar como, foi muito claro que eu falei para você, amante do conquistador, dando origem a uma miscigenação étnica. Continuando, pessoal. Dica número 4. Quando você ler, pessoal, o texto, é necessário você pensar além. Por isso que o conhecimento, pessoal, enciclopédico, conhecimento do mundo é muito importante. Para você ler e se dar bem na interpretação textual. Avançando um pouquinho, dica número 5. Pessoal, se você tiver dúvida, defina a palavra dentro do contexto. Eu gostaria de ler para você, pessoal, um pedacinho aqui de um texto que diz assim: La vida humana, por su naturaleza propia, tiene que estar puesta a algo, a una empresa gloriosa o humilde, a un destino ilustre o trivial. Eu achei interessante, como é que eu vou saber essa empresa? Sabe, que se você não sabe, não tem muita habilidade com a língua, empresa diz respeito a uma fábrica, alguma coisa. Mas aqui, pessoal, por dedução, definindo essa palavra, eu vou entender que essa palavra empresa diz respeito ao objetivo. Lendo agora, mudando essa palavrinha empresa agora para objetivo, você vai notar claramente que por dedução você vai entender. Escuta só, la vida humana por su naturaleza propia tiene que estar puesta a algo, a um objetivo glorioso. Aí na tradução dá certinho em português. Ou humilde, a um destino ilustre ou trivial. Pessoal, continuando agora. A linguagem verbal, não verbal, pessoal, é quando se utiliza de imagem, que se informam por si mesmo, como por exemplo, pode cair uma placa, umas figuras, signos visuais, charges, tiras, desenhos famosos. Então você tem que estar familiarizado e preparado para enfrentar. Por exemplo, se eu coloco para você, pessoal, uma charge desse. Por si mesmo, pessoal, ele está falando. Um papai ensinando o filho, né, a respeito de alguma coisa. No segundo item também você pode notar, o pai ensinando o filho. Então, pessoal, você precisa ter esse conhecimento e você ver além do texto que você está vendo. Você ler e ver além. Isso é muito importante para você se dar bem. O próximo passo, pessoal, quem que não conhece Mafalda e sua turma? Mafalda geralmente vem no Enem, sempre está vindo e pode ser que venha de novo agora. Pessoal, outro personagem que eu acho interessante também, pessoal, Gaturro. Pessoal, você precisa saber qual que é o objetivo de vida do Gaturro. Gente, você precisa conhecer esse personagem. Esse personagem Gaturro, pessoal, o objetivo dela é conquistar Ágata. E em segundo lugar, ele é um cara muito preguiçoso. Então você precisa conhecer esse aspecto do Gaturro para que quando venha um tira desse, você possa realmente entender do que está se tratando no fundo a respeito desse texto que pode vir. Pessoal, dica número 6. É interessante estudar pelas provas passadas, pessoal. Do Enem, estudar pelos exercícios propostos anteriormente, podem dar uma noção melhor para resolver as proposições. Vamos ver alguns exemplos aqui que eu coloquei aqui. Pessoal, esse charge aqui, ele caiu no Enem 2013. Eu achei interessante, pessoal. Dois personagens aqui estavam conversando. Alguém já diz assim, já não é como antes. Aí o personagem fala assim, lo reto a um duelo, né? O desafio a um duelo, no caso em português.
Aí o outro falou assim, está bem, Pardo, pero yo con el joystick e usted com as teclas. Pessoal, parece incoerente, pessoal. Ele está falando de joystick e eles estão falando de teclas. Você pode notar, esse charge nos arremete, pessoal, ao faroeste antigo. Né? Parece uma charge que fala de alguma coisa antiga, mas ele está falando de alguma coisa da atualidade, está falando de joystick. Todo mundo sabe que joystick é um aparelhinho, né, de jogo. E esse tecla, né, a gente pensa tecla como tecla de computador, alguma coisa assim. Pessoal, olha só, uma coisa que, por exemplo, na imagem aparece como um faroeste, mas a conversação dele, pessoal, parece moderna. Eu achei interessante isso. A proposição desse, ele diz assim, a charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside aonde, pessoal? O efeito humorístico daquele charge? Na aceitação imediata da provocação? Ou na descaracterização do convite a um desafio? Ou letra C, sugestão de armas não convencionais para um duelo. Geralmente, pessoal, a gente entende que um duelo, geralmente, no faroeste antigo, era com revólver. Então, pessoal, aqui, pessoal, realmente, essa questão humorística recai na sugestão de armas não convencionais. Então, a letra C, a proposição C, é a que está certa. Você pode notar que você tem que ter também um pouquinho de conhecimento de histórias antigas, de mundo, para você se dar bem quando você lê um charge desse. Continuando, pessoal. Olha só, o que eu tenho falado muito em sala de aula a respeito de vocabulário, pessoal. É interessante que se conheça o máximo de vocabulário possível, de palavras. Essas palavras, pessoal, facilitará você entender na hora da leitura para resolver as questões. Pessoal, essa palavrinha aqui que eu coloquei aqui, eu achei interessante, ó, desarrollo. Ó, pode anotar que essa palavrinha vai estar naquele texto que você vai ler. Porque hoje, pessoal, é tempo de desenvolvimento, desarrollar-se, desarrollo diz respeito a desenvolvimento. Essa palavrinha também, ó, reemplaço. Reemplaço, pessoal, diz respeito, pessoal, a no lugar de. Reemplaçar, substituir alguém. Essa palavrinha, pessoal, que em português tem uma conotação meio diferente, experto. Pessoal, experto em português quer dizer especialista. E uma dos verbos que eu acho muito interessante também, você conhecer o verbo cambiar e suas derivações, porque esse verbo cambiar, pessoal, dependendo da posição no texto, significa um monte de coisa. Por exemplo, cambiar pode significar trocar, cambiar pode significar mudar, cambiar também pode significar transformar, pessoal. Ou se não, essa palavrinha em cambio significa ao contrário. A câmbio significa a troco de. Então você pode notar que essa palavrinha cambiar, você precisa conhecer alguma coisa a respeito dele e a sua posição num texto. Pessoal, dica número 8. O conhecimento gramatical no idioma que se escolhe é muito importante. Você precisa conhecer a gramática também, porque ajuda muito. Pessoal, principalmente os pronomes pessoais, os artigos. Você conhece os artigos? Você conhece os pronomes pessoais? Você conhece as conjunções, pessoal? Ó, os advérbios, os possessivos. Uma palavrinha aqui interessante, pessoal, ó, que faz parte da classe gramatical da língua espanhola, são os heterossemânticos. São, pessoal, parte da gramática que, se você conhecer, ajuda muito, pessoal, na hora de você ler e interpretar um texto. Dica número 9. Pessoal, ó, cuidado com esse heterossemântico que eu acabei de falar para você. Heterossemântico é conhecido também, pessoal, como falsos cognatos, ou se não, falsos amigos. Na hora de você estar lendo algum assunto em espanhol,
Fique atento com essas palavras heterossemânticas, pessoal, se não falsos cognatos, que são parecidíssimos com o português, a mesma pronúncia, às vezes a mesma grafia, mas o significado é completamente diferente. Se for possível, você anotar para depois você consultar essas palavras. Algumas palavras heterossemânticas que eu coloquei aqui, ó. Essa palavrinha aqui, ó, rato. Rato, pessoal, não é um animal em português, em espanhol. Rato é momento. Por exemplo, se eu falar para você, espera um ratito. Estou falando para você, espera um momentinho. Outra palavrinha que eu acho interessante também é essa palavrinha esquisita, pessoal. Esquisita é completamente diferente do que da língua portuguesa. Esquisita para nós, para o espanhol, quer dizer gostoso, senão delicioso, deliciosa. Essa palavrinha cachorro, pessoal. Cachorro, na língua espanhola, pessoal, significa em português filhote. Não é o cachorro, o animal, mas o filhote. Então pode ser um cachorro de um leão, ou se não, um cachorro de um perro, um cachorro de um gato, por exemplo. Então, pessoal, olha só essa palavrinha também, escritório. Pessoal, escritório, traduzido ao português, significa escrivaninha. Você pode notar que são palavras, são parecidas, mas têm um significado diferente. Por exemplo, polvo em espanhol não é um animal. E polvo em espanhol significa pó, senão poeira em português. Continuando, pessoal. Ó, essa palavrinha aqui, listo. Listo, pessoal, não é outra coisa senão pronto, acabado. Por exemplo, estou listo. Aí você está falando, estou pronto. Essa palavrinha salsa. Salsa em português significa molho. Escova, pessoal, não é igual do português. Escova significa vassoura. Pero essa palavrinha, pessoal, flaco, significa magro. Esposa, por exemplo. Pessoal, ó, essa palavrinha esposa. Em português traduzido seria algemas. Pessoal, para finalizar, a dica número 10. É a última dica que eu quero te dar. Pessoal, preste bem atenção nos conectores. Esses conectores, pessoal, são elementos organizadores textuais. Organizam frases, orações. São chamados também de elementos de coesão, pessoal. Eles dão coesão a uma frase. Trabalha para que haja coerência num texto. Pessoal, para finalizar, pessoal, olha só, os artigos, pessoal, são tidos como conectores. Por exemplo, as conjunções, pessoal, são conectores muito importantes numa frase. Faz toda a diferença você conhecer. Os advérbios, pessoal, são conectores. São conhecidos como conectores também. Pessoal, olha só. Pessoal, eu vou parar aqui porque o tempo se esgotou e eu agradeço você por sua atenção e boa prova, bom Enem, bom vestibular. Com certeza absoluta você vai gabaritar essa prova da língua espanhola. Adiós. Eu fiquei muito apavorado, muito apurado.